dons. E hoje nós iremos estudar dons de elocução. Amém? Dons de elocução. E dentro dos dons de elocução, teremos 3 dons. Os irmãos sabem quais são os 3 dons? Dom de profecia, variedade de línguas, isso, né? Então, dom de elocução, lembra o quê? De fala, não é isso? Louvado seja Deus. Então, hoje nós iremos estudar essa passagem aqui, aprender um pouquinho, né? Os irmãos vão me ajudar, todos aqui passaram pelo discipulado, né? Vão me ajudar hoje, né? E eu já vou começar perguntando, viu? A primeira pergunta é: o que é profeta? Eita Jesus, que silêncio, né? Glória! Nem uma aleluia a gente escuta. O que é profeta? O que é um profeta? Alguém que Deus separa para revelar algo e entregar para ajudar a melhorar a vida de alguém. Amém. Então, profeta é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O profeta é aquele que fala em nome de outro. E quem é esse outro? Deus. Então, não vai esquecer mais. Profeta é alguém que representa quem? Deus. Fala em nome de outro. Nome de Deus. E qual é a função do profeta? É a mesma do Antigo Testamento? Né? É? Não, é diferente. Muito diferente, né, irmão? Hoje, a palavra, a função do profeta é proclamar os oráculos de Deus, a fim de que a igreja seja edificada, exortada e consolada. Aleluia. Amém? Então, a função do profeta é essa: exortar a igreja, consolar e edificar a igreja de Cristo. Amém? Então, a gente vai entender que os dons de elocução, dentre eles, é o que? Dons de profecia, dons de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. Amém? Aí, o que é dom de elocução? O que significa isso? Significa revelar o pensamento por meio da palavra, né? Esses dons é manifestado sobrenatural através de mensagens orais. Já está dizendo, a gente estudou dons de poder, mas hoje a gente vai estudar dons de elocução, que são dons que é revelado através da palavra, mensagens orais, faladas, né? O dom de profecia, o dom de interpretação, o dom de variedades de línguas. Então, segundo a orientação do Espírito Santo, é de mim mesmo? Não. Um profeta, um servo de Deus não pode profetizar de si mesmo. E se ele profetizar de si mesmo, então não é uma profecia, é a obra da carne. Amém? O texto áureo aí na revista, acompanhe. Diz assim: se alguém fala segundo as palavras de Deus. Acharam o texto áureo na primeira página. Se alguém fala segundo as palavras de Deus. Se alguém administra segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4,11. No início, se alguém fala segundo quem? A sua palavra? Segundo a palavra de Deus. Se alguém administra segundo a vontade de Deus. Para você observar que nada que a gente faz é para a glória nossa, é para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Guarde isso na sua mente. Quem profetiza fala aos homens para edificar, consolar e exortar, né? Aqui nesse versículo 2 e 3, o dom de língua é contrastado com o dom de profecia. Como bem resume o teólogo Chaplin. O que o teólogo Chaplin diz? Todo ser humano fala no seu idioma nativo. Eu e você fala no nosso idioma nativo. Qual é o nosso idioma? Português. Todos nós falamos em
português. Mas o que alguém diz na profecia é inspirado por Deus. Não é algo herdado, né? Eu herdei da minha mãe, não. De maneira hereditária ou aprendido de maneira natural. Ou seja, se eu falo em português, aí faço um curso e começo a falar inglês. É algo natural, que eu estudei para isso. Mas o falar em línguas não é isso. É algo sobrenatural. Amém? Aleluia. Chaplin observa ainda que na profecia individual compreende o que diz, ou pelo menos entende a maioria das palavras que profere. Uma pessoa que profetiza, ele entende o que diz, ou pelo menos entende algumas palavras que ele proferiu, né? O indivíduo é guiado pelo Espírito Santo para que diga coisas significativas e importantes. Não repete meramente algum conhecimento que já tivesse como mestre ou ensinador. Ou seja, quando alguém fala uma profecia, ele não vai repetir algo que alguém falou. É algo que vem de Deus. Aleluia. A mensagem vem do Senhor. Ele não aprendeu com alguém, aí ele vai repetir aquilo, não. É algo sobrenatural que vem do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Outro detalhe muito importante é que aquele que profetiza não ultrapassa o que Deus mandou, né? Tem profeta por aí que Deus diz, fale 3 palavras, ele fala 10, né? Então o profeta, ele não ultrapassa o que Deus falou, é aquilo só. Não é mais e nem menos. Só é aquilo que Deus falou. Então ele não ultrapassa o que Deus falou, né? Louvado seja Deus. Tem muitos aí profetizando em nome de Deus, mas não é Deus, né? Houve aí um grande reboliço aí na internet de um que profetizou dizendo que em tal dia ia se encontrar muitas pessoas caídas, morrendo na rua, né? Caídas, e fez o maior alvoroço. Muita gente acreditou, né? E depois ele estava ali dizendo que não foi nada daquilo que ele quis dizer. Realmente não foi Deus que falou na boca dele, né, irmãos? Mas trouxe o quê? Medo às pessoas que ouviram, né? Usou o nome de Deus, mas não era Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Louvado seja Deus. Como havia em Corinto e em várias outras partes do mundo gentílicos, muitas manifestações sobrenaturais, onde o espírito enganador, presta atenção, o espírito enganador enganou muitos crentes naquela época, né? Devemos tomar cuidado, porque se naquela época enganou muitos crentes, imagina nos dias atuais. Tem crente que ele tem pavor da Bíblia, ele não lê Bíblia, né? Ele diz que já sabe de tudo, não precisa ler não, né? Tem crente que não gosta de vir para culto de doutrina, né? Que ele diz que já tá aprendido, já aprendeu tudo, né? Tem crente que não gosta de discipulado, tem crente que não gosta de escola bíblica, ele diz que dá sono, né? Mas tem que tomar cuidado, porque esse sono é espiritual, viu? Porque dá sono na igreja, mas não dá sono em casa, né? Aí tem alguma coisa errada, não tem não? A gente tem que pedir a Deus, Senhor, tira esse sono, né? Tem o sono do cansaço, né, irmão, do trabalho, né? Mas também tem um sono espiritual, que impede você de chegar, né? Você que chegou aqui hoje, mesmo com o sono que você veio, a gente vê os olhinhos apertados ali da irmã Thelma, né? Mas está aí, né? Eu falando um pouquinho mais alto para não dormir. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o dom de profecia era mais útil para a igreja de modo coletivo. Ou seja, o dom de profecia, irmão, é algo que é para toda igreja. Mas o dom de línguas é algo que individual, que edifica a mim mesmo, né? Essa aqui só foi a introdução, você não vai achar aí na revista não, amém? Agora o tópico 1, dons de profecia, 1 Coríntios capítulo 2 e verso 10, está aí na sua revista, né? Segundo o teólogo Stanley Horton, profecias são mensagens espontâneas, veja, não é nada programado, são mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito. É uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, né?
a profecia, eu preciso entender o que eu estou falando. E quem precisa ouvir a igreja precisa o quê? Entender. Para que haja o quê? Comunicação. Como é que eu vou entender uma coisa se, né, é em outra língua? Então, quem fala a profecia, ele fala no mesmo idioma para que a igreja entenda. Amém? Glória a Deus. Profetizar não é desejar algo de bom a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Eu não sei se vocês já viram, eu já vi muito alguém dizer assim: olhe para seu irmão e profetize. Olhe para o seu irmão e diga que ele vai receber a bênção. Aí você muitas vezes fica até constrangido, né? Você vai receber a bênção. Olhe para ele de novo e diga: você vai vencer. Você vai vencer. Profetize para ele: Jesus é com você. Jesus é com você. Profetize para ele. Então, assim, profetizar coisas boas, isso não é uma profecia. Profecia é algo espontâneo que vem de Deus para exortar, consolar e edificar a igreja. Não é olhar para o meu irmão e dizer, né? Fica algo o quê? Automático. O irmão manda e eu falo, o irmão manda e eu falo. Fica quase que nem uma mantra, não é isso? Eu sempre falando e o outro repetindo. Era muito bom, né, irmão, que isso acontecesse, né? Que Deus dê algo bom para tu, né? Tá em tal área, que Deus te dê 1 milhão, né? E acontecesse, não era bom, né? Mas profecia não é isso, irmão. Profecia vem de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando Deus quer, Ele manda mensagem. Aleluia. Louvado seja Deus. Muita gente aí está inventando essas coisas. Não acredito nisso não. Isso é modismo, tá? Aleluia. Um certo teólogo e pregador disse: o dom de profecia, como uma inspiração, é uma inspirada pregação, predizendo o futuro, mas não apenas isso, expõe misteriosas verdades, desvendando o segredo do coração e do caráter do homem. Então a profecia, ela desvenda o quê? O futuro. Ela diz algo que vai o quê? Acontecer. Não é isso? Não somente isso, mas ela desvenda ainda o que tem no coração do homem. Porque às vezes Deus usa alguém para falar conosco que ninguém sabe. Mas Deus dá ali a palavra ali completa e você fica: quem foi que contou para esse irmão? Quem disse? Ninguém disse, quem revelou foi Deus. Aleluia. Não é isso? Você não contou, ninguém sabe, só você e Deus. Mas Deus deu a profecia ali ao irmão. O irmão revela aquilo ali que você está passando sem nem saber. Fica até com medo, né? Mas Deus deu ali a revelação aí, mostrou para ele algo que só você sabia. Louvado seja o nome do Senhor. O dom de profecia é algo extremamente raro, porque a profecia não tem nenhum tipo de intuito a não ser por inspiração divina. Por que ele diz raro? Porque não é eu chegar e dizer assim: Deus vai abrir uma porta para você. Aí Deus não abre aquela porta. Aí foi uma profecia? Não. Foi algo que eu desejei muito. Mas não foi Deus que mandou. Por isso a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode usar o nome de Deus sem ser Deus. Eu posso dizer assim: irmão, eu creio que Deus vai abrir uma porta para o irmão. Não é que Deus mandou lhe dizer não, mas eu creio. Eu tenho convicção que Deus vai abrir. É diferente de dizer, Deus mandou lhe dizer. Aí o irmão fica esperando: será que é esse mês? Será que é o outro? Será que é amanhã? Não é? Aí, Deus se esqueceu da promessa, mas Deus nem fez a promessa. Só um exemplo, viu, irmão? Mas Deus nem fez, Deus nem mandou falar. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Quando é Deus, a gente diz, foi Deus. Mas quando não for Deus, diga assim, eu, né, sinto que Deus vai fazer algo por você. Sinto, eu, não é Deus. A gente tem que usar o nome de Deus quando for Deus, para que o nome do Senhor seja engrandecido e não escarnecido aí fora. Porque tem muita gente que estava dentro da igreja e saiu. Por quê? Porque ouviu uma palavra dizendo que era Deus, a pessoa só veio atrás da bênção. Aí quando escutou e não recebeu, aí saiu. Por quê? Porque o intuito dele era o quê? Receber a bênção. Não era servir a Jesus, né? Louvado seja Deus. Exemplo, você recebeu um sonho, preste atenção, de que uma casa iria cair. Você sonhou. Essa noite eu sonhei que uma casa vai cair. Isso não é uma manifestação do dom de profecia, mas é o
dom de sabedoria. Deus revela a você em sonho e a coisa acontece. Agora, quando você disser assim, amanhã, irmã Josenilda, amanhã, vai cair uma casa de 10 horas da manhã. E quando chegar às 10 horas, a casa cair. Foi um quê? Uma profecia. Entendeu a diferença? Existe a palavra de sabedoria e a profecia. Profecia é você prever aquilo que ainda vai acontecer e aconteceu. Né? Menina, a irmã disse isso, não durou muito tempo não, viu? Aconteceu. Por quê? Porque a profecia foi o quê? Verdade. Amém? Glória a Deus. Eu estou falando aqui de profecia, viu? Não é de profetada. Né? Porque tem diferente de profecia e a profetada. Né? Tem muita gente que nem acredita mais porque já recebeu tanta, né? Que não acredita. Mas estou falando de profecia, vida de Deus. Aquela que vem de Deus, não se preocupe, ela vai se cumprir. Né? Não fique ansioso, porque ela vai se cumprir. Amém? Tópico 2. A revelação do dom de profecia. Eu estou com uma dúvida. Como é que a gente sabe que é uma profecia vinda de Deus ou é algo da emoção da gente para passar? A pessoa que fala ou a pessoa que recebe ou a pessoa que fala? A pessoa que recebe vai esperar o cumprimento. Né? Vai esperar aquele cumprimento. Irmãos, quando eu sei que é uma profecia de Deus, eu preciso estar muito na presença do Senhor para saber diferenciar. Porque eu tenho que tomar cuidado para não ser a minha emoção. Porque eu desejo muito, por exemplo, eu desejo muito bem a minha irmã Carol. Aí ela está passando por uma situação. Aí eu vou e digo, olha irmã, você vai casar o ano que vem. Né? Porque eu desejo muito aquilo. Mas quando é Deus, a gente sente realmente o impulso. A gente tem que realmente orar, pedir confirmação, porque a gente não pode mexer com o emocional de alguém. É uma coisa muito séria. Então eu tenho que orar. Deus confirma, Deus nos inquieta de uma forma extraordinária. Às vezes Deus dá a mensagem, o profeta quer entregar na hora. E às vezes não é para entregar na hora. Tem isso, a gente tem que ter sensibilidade. Porque o momento que está ali não é o momento propício. Deus deu a mensagem. Mas eu preciso pedir discernimento a Deus a hora de entregar essa mensagem. Porque às vezes na hora, quem está do lado não vai entender, irmão. Vamos dizer assim, não vai entender o mistério, né? Porque é comigo e você, né? Às vezes alguém diz assim, rapaz, irmã fulana chegou a mim, não veio pulando, não veio marchando, não falava em mistério e me entregou uma profecia, acho que é da carne. É não, irmão. Para entregar a profecia não precisa falar em mistério. Deus chega, dá a palavra, você chega para alguém e diz, olha, assim, assim, assim. Espera se cumprir, né? Espera se cumprir. Por isso que a Bíblia diz assim, julgai as profecias. Não é julgar Deus não, irmão. Alguém passa e diz assim, faça a prova de Deus. Não é prova de Deus, é prova do profeta. Tem que entender a profecia que ele entregou. Não se preocupe, no tempo vai cumprir. Agora se não cumprir, porque não foi de Deus. Aleluia. Né? Não, Deus ninguém julga, né? Faça a prova de Deus, faça a prova de Deus não, faça a prova do profeta, a palavra diz. Glória a Deus. Né? Então a gente tem que entender isso, fazer a prova do profeta. Se for, vai se cumprir, né? A gente não pode agir pela emoção, por isso eu recebo uma mensagem do Senhor. Eu tenho dúvida daquela mensagem, eu que recebi. Então você vai chegar e dizer para você? Não, se eu tenho dúvida se é Deus ou não, eu vou orar para Deus me confirmar e Deus vai confirmar. Se não for, vou ficar lá. Glória a Deus. Calado. Não é isso por quê? Porque pode ser a minha carne desejando bem para alguém. Isso não é ruim, não. O ruim é eu dizer que é Deus. Você me entende? Não é ruim eu dizer, minha filha, eu estou orando para que o ano que vem Deus prepare o seu casamento, né? Deus abre uma porta para minha irmã. É um desejo do meu coração. Mas eu não posso dizer, irmão, vai acontecer. Às vezes, muitas vezes, Deus nos dá a palavra, a gente tem medo até de falar. A gente está com a palavra, né? Mas não vou dizer nada não, porque se não for Deus, olha para ele. Né? Na verdade, aí, quando acontece, meu Deus, eu devia ter dito, eita, meu Deus. Eita, Jesus. Aí começa, né, o negócio fica bem arrochado, né? Devia ter falado. Por isso a gente precisa ter intimidade com Deus. Glória a Deus,
O crente que tem intimidade, ele não se engana, não. Ele não é levado pela emoção, não. Quando Deus manda a palavra, ele ora, busca, Deus confirma e ele fala. Né? Aí quando não fala, né? Glória. Né? Glória a Jesus. Amém, minha filha? Respondeu? Amém. Glória. A relevância do dom de profecia. Levantaram-se no tempo da igreja primitiva falsos profetas. Muito provavelmente, esses falsos profetas conseguiram realizar proezas com a ajuda do espírito enganador. Olha, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes alguém diz assim, Deus está ali, é Deus purinho, né? Cuidado com o espírito enganador, viu? Onde não há palavra, né? Não há palavra de Deus genuína, né? Tem lugar aí que não prega mais a palavra. É verdade. É só o movimento. Cuidado. Deus, ele fala na simplicidade, não é verdade? Glória a Deus. Deus fala no movimento. Deus fala como ele quer, ele é Deus, né? Pode estar aqui, ele está falando com você, eu creio, né? Não tem movimento, mas Deus pode estar falando com você no seu coração. Glória a Deus. Né? E essa palavra que está indo ao seu coração, está ardendo, né? Está fazendo um movimento, e isso que é o avivamento. Porque quando essa palavra faz um movimento, ela faz uma mudança de vida. Né? Avivamento é uma mudança. É eu estar no caminho e voltar e começar a me alegrar, né? Através da palavra de Deus. Aí eu começo a louvar, eu começo a pregar, eu começo a falar em mistério, não é isso? A profetizar, quem tem dom, né? Glória a Deus. Então, naquela época, marque aí, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21. Esse dom era muito relevante naquela época, e certamente ainda é, para interpretar certas verdades, abordar necessidades específicas da igreja local, abordar questões de ensino, questões morais e questões pessoais que as pessoas não sabiam resolver com sucesso. Então o profeta, ele trazia mensagem e as pessoas eram orientadas, né? Aleluia. Tópico 3, os propósitos da profecia. Qual é o propósito da profecia? Eu disse no início, é 3. Qual é? Qual é o propósito da profecia? Edificar, exortar e consolar. Amém? Então esse é o propósito da profecia. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14 e verso 3. A Bíblia Sagrada é a profecia por excelência. Escute, a Bíblia é a profecia por excelência. Está aperreado? Não vá na casa do profeta não, viu? Vá ler a Bíblia, né? Tem alguém que está aperreado assim, eu vou lá na casa do profeta fulano, para ele revelar o que eu devo fazer. Não, vá ler a Bíblia que Deus revela, né, irmão? Vá orar que Deus revela. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitos líderes atualmente não faz nada se não for na casa do profeta fulano, se não for na casa da profetisa, né? E às vezes quando chega lá, o profeta e a profeta vai falar o que ele quer ouvir, né? E muitas vezes não, eu vou falar uma palavra boa, porque fulano veio aqui, eu vou dar uma palavra boa para ele. Não, você tem que falar a palavra que Deus mandar, não a palavra que a pessoa quer ouvir, né? Louvado seja Deus. Você já ouviu aquelas pessoas que dizem assim, eu oro e profetizo. Ou então diz assim, eu profetizo uma bênção na sua vida, né? Mas foi Deus que mandou você profetizar? Você tem que entender. Querer bem, todos nós queremos bem um ao outro. Mas quando eu digo assim, eu profetizo na tua vida, Deus mandou você dar essa profecia? Se Deus mandou, você dá. Mas se Deus não mandou, aí você não dá não, viu, minha irmã? É mesmo assim, Deus, aleluia. A outra diz assim, eu vou profetizar na sua vida, receba, né? Não é verdade? A pessoa já recebe, eita glória, eita Jesus. Fica logo animado o crente, né? Ele dá uns 5 por 10 pulos. Aí o mensageiro vem trazer a palavra aqui, estudou, orou. Aí ministra a palavra, irmão. Essa palavra não foi para mim, eu nem senti. Mas quando o outro diz assim, receba, ele recebeu, né? Tem que tomar cuidado, viu, irmão? Louvado seja Deus. Pois bem, infelizmente eu já vi muito esse tipo de tolice. Mas o dom de profecia não funciona dessa forma, não.
Profecia é dada pela vontade de Deus e pela vontade de Deus no crente, né? Aleluia. Não pela vontade do crente, mas pela vontade de Deus. Amém? 2 Pedro, capítulo 1 e verso 21. Não dá tempo a gente ler, mas você anota e vai meditando em casa. Amém? Então, o que a gente tem que fazer, irmão? Peça discernimento. Né? Irmão, eu estou orando pelas madrugadas, eu oro de manhã, eu oro quando vou dormir. Então, quando você for orar, diga, Senhor, me dá discernimento espiritual. Né? Mas não para me gloriar, viu, Jesus? Para a glória do teu nome. Porque muita gente pede dom para ser mais cheio do que o irmão ciclano. Então, eu vou pedir mais dom a Jesus para ser mais cheio, para ser mais espiritual. E não é nada. Porque Jesus olha assim e diz, não vou dar não, porque a tua motivação é errada. Aleluia. Né? Louvado seja Deus. Peça dom para edificação da igreja, consolação da igreja, exortação da igreja. Amém? Glória a Deus. Variedade de língua. A gente falou do dom de profecia, né? Agora a gente vai falar sobre a variedade de língua. O que é variedade de línguas? Esse dom é o poder de falar de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Entenderam? Esse dom de variedades de línguas, no plural, é o dom de falar sobrenatural pelo Espírito Santo. É uma língua desconhecida para aquele que possui o dom. A pessoa que possui o dom, ela não entende o que está falando. Seja essa língua conhecida no planeta ou não. Ou a pessoa pode ser usada, um exemplo, em outra língua conhecida no planeta, vamos dizer assim, chinês. Falar aqui, ele nunca ouviu falar um chinês, não entende, e Deus toma ele nessa língua, né? Ou uma língua desconhecida. Então ele nunca estudou aquela língua, mas ele fala aquela língua porque foi algo sobrenatural que o Senhor deu para ele, né? Louvado seja Deus. Luciano Subirá observa que há cristãos que podem falar várias línguas diferentes, concedida pelo Espírito. Há vários tipos de falar em línguas. Então, se é variedade de língua, se eu chegar aqui, vai ter várias línguas diferentes, né? Não vai ser igual. Cada um tem o dom e a variedade que o Senhor deu a cada um, certo? Os dons de variedade de línguas são importantes na igreja, tanto quanto os demais. Tem pessoas aí fora que dizem que as pessoas que falam línguas não é importante esse dom, é o menos importante, porque Paulo, ele falou, e a gente tem que olhar o contexto que Paulo falou, né? Por quê? Porque lá na igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja equipada de muitos dons. Então imagina todo mundo falando ao mesmo tempo. Como é que ia ser? Se um pregador chegar aqui se eu chegasse aqui e dissesse assim, a paz do Senhor, minhas irmãs, né? Aí começasse a falar e o resto do estudo fosse só em línguas, vocês iam entender? Vocês iam sair edificadas? Vocês iam sair até tristes, né? Eu fui para ali cansada, mas não entendi nada, Jesus. Do começo ao fim, a irmã falou em mistério e eu não sei nem interpretar, não é? Então não edificou, não é? Não é que você vai deixar de falar línguas, entenda, para não sair daqui e dizer, a irmã Ana Cláudia disse que não é para falar mais língua na igreja, não. Entenda, viu? Porque muitas vezes a pessoa não entende o que a pessoa está dizendo, né? Então eu vou explicar. Estou dizendo, se eu chegar aqui e pregar os 30 minutos em línguas estranhas, você vai entender? Não. Mas se eu pregar aqui, como eu estou pregando, você não vai entender? Sim. Vai. Né? E se eu falar em mistério, eu não vou ser edificada ali? Você não vai ser edificado? Vai. Mas se tiver um intérprete na igreja, a gente vai falar daqui a pouco disso, né? Variedade de língua refere-se à língua espiritual, ou língua dos anjos. Por que me entende assim? Língua dos anjos. As pessoas falam língua dos anjos, porque a língua dos anjos é uma língua o quê? Desconhecida. Entende? É nesse sentido, tá? Então, ou línguas estranhas. Por que línguas estranhas? Porque ninguém entende o que está sendo falado. Só a pessoa que tem um dom de interpretação de variedades de línguas. Refere-se também a línguas conhecidas no planeta, como eu já falei, mas não foram aprendidas de maneira natural, mas sim concedida pelo
Variedade de línguas, amém? Não é um dom menor, não. Mas o dom de profecia, ele é considerado um dom, quanto mais é dado, mais é cobrado. Um peso maior, porque eu não estou lidando apenas comigo, eu estou lidando com a igreja. Então, se eu falo, a igreja escuta e vai pesar tudo que eu estou falando. Tem pessoas que guardam mais uma profecia do que uma palavra pregada. Passou o culto todo para ela foi uma bênção, mas se o irmão profetizou, ela guarda aquilo ali e vai lembrando. Aí passa 1 ano, 2 anos, ela está se lembrando. Mas pergunta a ela qual foi a pregação do mesmo dia. Não sei não. Mas aquela profecia que não foi nem para ela guardou. Né? Mas a palavra que foi pregada, ela não lembra. Né? Que Deus nos ajude, né, irmão? Que Deus nos ajude. Então, entenda. Portanto, aquele que tem o dom, os dons considerados de maior responsabilidade, deve ser ainda mais cuidadoso em seu processo, em seu proceder, caminhar e agir e se comportar. O que isso quer dizer? Se eu recebo o dom de profecia, eu tenho que tomar cuidado com o meu testemunho, o meu andar, né? O meu proceder. Porque alguém pode dizer assim, gente, fulano lá fora é isso, mas dentro da igreja que ele está profetizando. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que dar bom testemunho. Não só o dom de profecia, mas todos os dons, né? Louvado seja Deus. Precisamos ser zelosos com aquilo que Deus nos dá, irmão. A cada um, Deus dispensa um dom, ou até mais de um dom. Eu não sei você qual dom que você tem, mas você sabe, né? Tem pessoas que têm um dom de presidir, né? Tem pessoas que têm um dom de aconselhar, né? Tem pessoas que têm um dom de palavra da sabedoria, né? Palavra da ciência. Então são muitos dons na igreja. E às vezes as pessoas estão despercebidas. Deus dá aquele dom, mas Ele não usa em benefício da igreja. Quando eu falo em benefício da igreja, para exortação, consolação, edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Porque o dom não é para nós se vangloriar, mas é para a glória de Deus, né? Louvado seja Deus. E as horas foram embora. Eu estou correndo um pouquinho porque a hora não dá, viu? Qual a finalidade do dom de variedade de língua? Para que serve o dom de línguas? A gente falou agora há pouco. Para edificar a igreja, para edificar a gente, não é isso? Lá em Atos capítulo 12, verso 1 ao 12, lembra lá a descida de Pentecoste? Foram todos cheios. E ali também as pessoas foram evangelizadas. Por quê? Porque aquelas pessoas falaram em outras línguas e quem veio de longe conseguiu o quê? Entender. Então elas foram evangelizadas ali, naquele contexto. O dom de línguas também serve para edificar o crente, né? Às vezes você vai orar, começa a falar em mistério e Deus ali edifica você, né? E até às vezes você está na igreja, está orando em mistério, está edificando os outros crentes também. Não está entendendo, mas um crente ali já se alegra, né? Já começa a sentir a presença do Senhor. E é um sinal também para os incrédulos, né? Porque o incrédulo não entende, mas ele vai ver que é um sinal ali, só pode ser Deus na vida daquele crente, né? Louvado seja Deus. Terceiro, a atualidade do dom. Os dons são atuais ou ficou no passado? Tem muita gente que acredita que os dons ficaram no passado, que cessou os dons, né? Pega lá aquela passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8 e verso 12, que fala lá sobre a caridade, né? Fala assim, a caridade, o amor, nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Aí então podemos perguntar, será que a ciência deixou de existir? Se a ciência deixou de existir, então os dons também deixaram. A ciência deixou de existir? Não. Os dons vão cessar quando a gente não precisar mais dele, quando a igreja não precisar mais dele. Quando vai ser isso? Quando nós estivermos com Cristo. Não vamos precisar mais de dons. Aleluia. A igreja não vai precisar mais ser edificada, porque estaremos com Ele. Aleluia, glória a Deus. Então os dons foram para a igreja primitiva
1 Coríntios 2, 12 e 10. Interpretação de línguas. Trata-se de uma capacidade concedida pelo Espírito Santo, né? Você recebe essa capacitação do Espírito Santo. Como eu falei, a igreja aqui pode estar cheia e ter 2, 3 irmãos falando em línguas, e se tiver um intérprete, ele vai entender o que está sendo falado e vai transmitir para a igreja. Mas se não houver um intérprete, né? Se não houver um intérprete, ele não vai continuar falando e ninguém vai poder interpretar aquilo que ele está falando, né? Então, por isso que devemos pedir a Deus também o dom de interpretação de línguas. É importante. É muito raro. É muito raro você achar alguém que tem esse dom, né? Você anda pelas igrejas, é muito difícil, né? Porque hoje as pessoas não estão se preocupando mais em rogar a Deus por esse dom. Na verdade, o que a gente tem visto é que as pessoas não têm mais o hábito de pedir a Deus nem o batismo no Espírito Santo, né? Porque muitos não creem e muitos acham desnecessário. Então, hoje em dia está muito difícil. A escassez que está acontecendo. Deus mudou? Não. Ele continua o mesmo. Ele quer dar. Agora a igreja quer receber? Não. As pessoas estão preocupadas mais com posição do que com as ações de Deus. Então fica difícil, né? Aí vai viver sempre uma vida vazia, faltando alguma coisa ainda, o preenchimento, né? Do Espírito Santo, o batismo, né? O poder, o revestimento de poder. Nós já temos o Espírito Santo. Aleluia. O que eu falo é do revestimento de poder para fazer a obra, né? Para a proclamação do Evangelho aí fora, nesse poder, esse revestimento, essa ousadia. Louvado seja Deus. Então, tal mensagem interpretada para a igreja reunida pode conter ensino sobre adoração, oração ou poder, ou pode ser uma profecia. Quando alguém está falando de mistério, ela pode apenas estar dando uma mensagem de edificação para a igreja, ou realmente ali ser uma profecia, ou a pessoa está sendo tomada em um louvor em línguas, né? Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de ver alguém louvar em línguas. Então, pode acontecer de ali ter uma pessoa só louvando em línguas, né? Ou orando em línguas, ou realmente ser uma profecia que precisa de um intérprete, né? E quando há intérprete, quando há a variedade de línguas e um intérprete, há uma profecia. Mas quando só há variedade de línguas, não pode haver uma profecia, porque a pessoa não entende o que está sendo falado. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quando há intérprete, o dom de variedade de língua é equivalente a uma profecia. 1 Coríntios capítulo 14, verso 5. Línguas não interpretadas são ininteligíveis, que não se compreendem bem. Aquilo que eu acabei de falar. Portanto, não pode edificar o outro. Para essa razão, elas são consideradas inferior à profecia. A profecia fica acima, porque aquela língua não pode ser interpretada. E a profecia é entendida, né? Porque é falada no nosso próprio idioma. Línguas interpretadas são inteligíveis, ouve-se nitidamente e, por conseguinte, edifica toda a igreja, né? Então é muito importante ter um intérprete da igreja. Mas se não tem, oremos a Deus para que o Senhor levante. Só que a gente vê só mesmo o pastor Paulo, né? Deus tem dado com ele. E quem louvava em línguas estranhas era Dona Fátima. É verdade. E orava também. Isso. Então, assim, você vê hoje em dia uma escassez. Mas o problema também está em nós. Mas o problema está em nós. E nós precisamos rever qual é o impedimento de Deus derramar o seu Espírito sobre nós através dos dons, né? Qual é o impedimento? Eu sei do meu, e você sabe do seu? Qual é? O que impede? Ultimamente, irmãos, quando eu falo ultimamente, é de modo geral. Nos dias que a gente está vivendo, a nossa visão não é totalmente Cristo. Você já observou? A nossa visão é Cristo mais alguma coisa, né? Aquele tempo que era reservado para a gente ler a Bíblia, a gente não tem mais, né? Aquele tempo que era para a gente orar,
a gente não tem mais. Aquele tempo que era para a gente buscar a presença do Senhor, a gente não tem mais. É tão raro a gente todos os dias ter um devocional de manhã cedo com Deus. Não é raro? É raro. Você todo dia de manhã ter aquele devocional meia hora para Deus. É raro. Né? É raro. Por quê? Porque as coisas dessa vida vai nos enrolando tanto. Quando vai ver, o dia já passou, a gente não fez nada. Né? Por isso tem que haver um equilíbrio. Cuidar das coisas de Deus, mas também cuidar das coisas do lar. Eu não estou dizendo aqui que você vai deixar de fazer as coisas do seu lar para ficar 24 horas, né? Não. Tem que ter o quê? Equilíbrio. Por quê? Porque Deus também não vai se agradar se você ficar só. Não. Tem que ter um equilíbrio. Como diz as Escrituras, né? Aos casados, né? Assume outras responsabilidades, né? Os solteiros não. Os solteiros é vida completa para Deus. Completa, né? Quando eu era solteira, eu tinha isso na minha mente. Eu vou aproveitar muito. Porque quando eu me casar, agora vai ter que ter para Deus e para o meu esposo. Para Deus, meu esposo e filhos, né? Já não é mais totalmente para Deus. Por quê? Porque agora tem os seus afazeres, né? Tem que cuidar da casa, do esposo, dos filhos, né? Aí é um peso a mais. Mas quando você é jovem, você precisa se dedicar a Deus, né? Louvado seja Deus. Se perguntar a esse jovem aí, nesse início de ano, a gente está já no mês de maio, né? A gente está em abril. Mas nesse início de ano, quantos livros você leu da Bíblia? Né? Se perguntar ao jovem, que tem mais tempo, né, minha irmã? Não que as irmãs não tenham essa responsabilidade, mas se perguntar ao jovem, quantos livros você leu da Bíblia? Aí se perguntar, quantos livros você leu sem ser da Bíblia? Quantas revistas você leu sem ser da Bíblia? Quantos episódios você viu de uma série? Toca na alma, né, irmãos? Mas o Senhor nos dê equilíbrio, né? Dê equilíbrio, tudo é equilíbrio, né? Aquele que pede com sabedoria, Deus dá. Tem tempo para tudo, viu, irmã? Tempo para ver o seu episódio, tempo para ler um livro secular, tempo para ler a Bíblia, né? Tempo para buscar a presença do Senhor e tempo para organizar os afazeres domésticos, né? Porque quem não quer fazer nada em casa, não casa. Não é verdade? É um ditado popular. Quem não quer fazer nada em casa, não casa. Mas como querem casar, então vamos começar a trabalhar, né? Glória! Louvado seja o nome do Senhor! Amém? Só para os irmãos acordarem, irmão. Concluindo, vamos concluir. Amém? Todos os dons dados pelo Espírito são fundamentais e essenciais para a igreja. Não há na Bíblia absolutamente nada que nos faça acreditar que os dons cessaram ou que alguns dons não estão mais disponíveis. Estão disponíveis. Por muito a gente vê aí fora, algumas pessoas, infelizmente, escuta o que eu vou dizer. Muitos aí fora fazendo coisas que a gente fica triste de ver, dizendo que é Deus, né? Uma tal da unção da vassoura, unção do leão, unção do ruivo, né? Unção de tanta coisa, irmãos. Tem que olhar assim, o sangue de Jesus tem poder. As pessoas deixam de acreditar, né? Então, assim, a unção do lenço, né? A unção do cuspe, então, assim, do paletó, tanta coisa a gente vê dentro da igreja que a gente deixa de acreditar. Mas não deixe não, porque o nosso Deus é santo e vai ter com essas pessoas, né? Que escarnece e zomba de Deus, né? Mas eu e você, faça o certo, busque a Deus em oração, ore, jejue. Você que tem o dom de profecia, ore, busque a Deus, que Deus vai continuar lhe usando. Você que tem o dom de variedades de línguas, ore, busque a Deus, que Deus vai continuar lhe usando. Você que deseja ou tem o dom de interpretar, busque mais a Deus para que Deus revele mais a você. Amém? Os dons são atuais.
Mas é necessário que a igreja se desperte para buscá-lo em oração. E se for da vontade de Deus, Ele dá a qualquer que lhe pedir. Amém? Louvado seja Deus. Então saímos daqui aprendendo um pouquinho o que é dom de profecia, não é isso? O que é dom de variedade de línguas e o que é dom de interpretação de línguas. Amém? Se tiver uma prova na próxima aula, vocês estarão aptos, né, a responder. Né? Mas não vai ter não, para vocês não faltarem, viu? Amém? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sai daqui sabendo, Deus usa. Viu? Deus usa aquele que se dispõe a ser usado pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe a igreja.